Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Eu quero que vocês tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, até porque essa é a semana do Mengão queridão entrar em campo de verdade. Quarta-feira, Flamengo e Boa Vista se enfrentam no Campeonato Carioca e agora é Paulo Souza e todos os grandes jogadores do Mengão queridão em campo. No domingo, nós temos o jogo contra o Fluminense, também com os grandões do Mengão queridão, com a equipe profissional do Flamengo. Eu vou falar muito sobre isso aqui no nosso vídeo, mas antes eu queria pedir para você que já começa essa semana empolgado que nem eu tô, porque vai ter Mengão queridão, os profissa em campo. Peço para que você se inscreva caso ainda não seja inscrito. Peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, que ajuda pra caraca o nosso canal. Peço também para que você seja a nossa referência, recomendando os nossos vídeos para seus amigos e para suas amigas e também compartilhando os mesmos. Assim vocês nos ajudam a ser mais conhecidos. O canal continua crescendo e a gente continua vindo aqui contando para vocês todas as notícias do Mengão queridão diariamente. Valeu? Nação, eu quero apresentar para vocês a melhor casa de apostas do Brasil e agora parceira do nosso canal, a Bet7k. Para você que curte fazer apostas esportivas, a Bet7k tem depósitos e saques instantâneos via Pix. E o melhor de tudo, pessoal, você clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo ou que está no comentário fixado, você vai ganhar um bônus de 100%. Você colocando R$100 de apostas na Bet7k, ela vai dar a você que é inscrito no nosso canal R$100 para você apostar de novo. Se você colocar 200, ela vai te dar R$200 para você realizar mais apostas. Mas isso se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não vai perder essa, pessoal. Tá esperando o quê para apostar e se divertir na Bet7k? Bet7k, a melhor casa de apostas do Brasil. Bom, vamos lá, nação. Essa semana tem Flamengo na quarta e no domingo. Então, deixa eu passar para vocês a agenda do Flamengo nessa semana. Hoje, o Mengão queridão vai treinar pela manhã. Terça-feira, amanhã, também teremos treino pela manhã. Só que amanhã temos treino seguido de viagem à Volta Redonda, porque na quarta tem jogo contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Daí o Flamengo volta de madrugada para o Rio de Janeiro, treina na quinta-feira na parte da tarde, treina na sexta-feira na parte da manhã, treina no sábado na parte da manhã e viaja de novo para a Volta Redonda, porque no domingo, às 16 horas, nós fazemos o primeiro clássico do ano. Flamengo e Fluminense jogarão lá em Volta Redonda. Esse jogo era para ser em Brasília, mas o governo de Brasília, devido às providências protocolares desta pandemia, resolveu proibir que o estádio Mané Garrincha recebesse público. Por isso, o jogo foi trazido de volta para Volta Redonda, onde nós teremos público no clássico Fla-Flu e também no jogo de quarta-feira contra o Boa Vista. Pessoal, desde ontem, várias pessoas estão me pedindo para opinar sobre o vazamento de uma das pranchetas do técnico Paulo Souza. Inclusive, o Paulo Souza não gostou nem um pouquinho do vazamento dessa prancheta. Primeiro, vamos pensar aqui. Deixa eu colocar uma sementinha na cabeça de vocês, a sementinha da discórdia na cabecinha de vocês. Vocês não acham estranho essa prancheta vazar logo no dia depois em que não se falava outra coisa senão dos problemas de transmissão da Flá TV e da Ferj? Porque a Flá TV teve dificuldades de realizar o login dos seus associados, ou seja, nós não conseguíamos entrar na Flá TV mais. E depois, quando conseguíamos, lá dentro, o jogo travava pra caraca, até que aos 36 minutos a transmissão caiu e só voltou no finalzinho do jogo. Todo mundo falava sobre isso, torcedores rubro-negros falavam em cancelar a assinatura, em entrar no Procon, contra a Ferj, um monte de coisas. Aí, de repente, surge a tal da prancheta. E aí todo mundo para de falar dos problemas de transmissão para falar apenas da prancheta. O Flamengo, ele é mestre em fazer esse tipo de coisa, em soltar uma fumacinha
para esconder um assunto e aparecer outro. Desta vez, para mim foi tão sincronizado que, para mim, foi um vazamento proposital. É minha opinião, não é minha informação. Proposital para a gente debater mais a questão da prancheta do que a questão do que estava acontecendo na Flá TV+, e também na transmissão do Campeonato Carioca pela Ferj. Independente de ter sido proposital ou não, nós vamos debater aqui sobre a prancheta. Quem vazou essa prancheta, quem divulgou a prancheta, foi a jornalista Raíza Simplício. Alguém dentro do Flamengo soltou essa prancheta para ela, porque isso é coisa que fica no vestiário. Então você teria que estar dentro do vestiário para bater uma foto disso, para isso aparecer, ou então dentro do campo de treino do Flamengo para ver essa pranchetinha em algum lugar, tá? O fato é que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, o que você acha do vazamento dessa prancheta? O jornalista, ele tem a opção de escolher se as coisas que chegam na mão dele, se ele vai querer ter o furo, se ele vai querer dar exclusiva e postar, ou se ele quer segurar para poder não prejudicar uma entidade ou um grupo de pessoas, enfim. O jornalista toma a decisão. Ela tomou a decisão de publicar. Ela está errada? Não. Ela é uma X9? Não. Ela está cumprindo com o papel de jornalista dela. Assim como quando vazam a escalação do Flamengo, determinado jornalista vai lá e coloca. O jornalista está errado? Não. Ele foi lá, vazaram para ele, no julgamento dele. Ele tem que postar, ele posta. É a profissão dele enquanto jornalista que vem antes do coração ser rubro-negro ou não, tá bom? Então ela não está errada de ter divulgado. Foi o julgamento dela, a gente tem que respeitar, tá aí. Mais errado, o errado da história toda é quem mandou a informação para ela. Esse é errado, porque esse cara trabalha dentro do Flamengo e está postando uma coisa que pode entregar algumas informações para os nossos adversários. No caso dessa prancheta, nesta época do ano, eu nem acho tão preocupante assim a gente ter o vazamento agora, porque nós estamos nos inícios do trabalho do Paulo Souza, bem no comecinho. Eu não creio que isso daí vai atrapalhar o andamento do Flamengo. O Fluminense não vai pegar essa prancheta e falar assim, opa, já sei como os caras jogam. Não acho que é por aí, não. Nesse início de ano, não. Agora, quando a gente já tiver na Libertadores, com o elenco todo completo, vaza uma prancheta dessa, aí é extremamente prejudicial ao Flamengo. Bom, essa prancheta aí mostra que o Paulo Souza colocou nela aqueles jogadores que ele tinha à disposição quando utilizou essa prancheta. E ele agrupou os jogadores ali por posição, pelo menos pela posição que ele, Paulo Souza, acha que o jogador pode render. Eu fiz uma conversão dessa tabela, porque do jeito que tá, ela tá pequenininha, não tá dando pra gente enxergar direito quem é quem, né? Então, eu trabalhei numa arte minha, convertendo aquilo que estava lá. O posicionamento daquela tabela que a gente viu, daquela prancheta que a gente viu ainda antes, é exatamente isso daqui. Os três goleiros, Matheus Cunha, Diego Alves e Hugo, Davi Luiz centralizado, e aí, no entendimento do Paulo Souza, não há ninguém para poder fazer essa centralização com o Davi Luiz no elenco do Flamengo. Ele é o único que pode fazer essa função de zagueiro mais pelo centro, porque senão ele tinha colocado um parzinho dele aqui. Lembrando que alguns jogadores não aparecem nessa prancheta porque estão servindo a seleção, ou porque naquele momento não estavam disponíveis para o treino, ou porque estão lesionados. Quer ver só? Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Maurício Isla não estão na prancheta porque estavam com as suas seleções. Felipe Luiz não estava na prancheta porque muito provavelmente nesse dia aí o Felipe Luiz fez um trabalho na academia, não foi a campo. Rodrigo Caio está lesionado, só deve voltar meados de março, início de abril. Esses jogadores não constam aqui na tabelinha, aqui na pranchetinha. Então vamos lá, os goleiros. Matheus Cunha, Diego Alves e Hugo. Zagueiro central, Davi Luiz. Zagueiros pela direita, Gabriel Nogue e Gustavo Henrique. Pela esquerda, Léo Pereira e Cleiton. Aí a gente tem dois volantes pelo lado direito, Andrés Pereira e o Ilharão. Dois volantes pelo lado esquerdo, João Gomes e Thiago Maia. Os laterais ou alas,
Rodinei, Mateuzinho e Lázaro. Eu vou explicar para vocês que o Lázaro está aqui. E do lado esquerdo, Michael e René. Ou seja, a prancheta foi feita num dia que o Michael ainda estava no Flamengo. O Michael saiu na sexta. Então essa prancheta é antes de sexta-feira agora. Na meia direita, nós temos o Diego, sozinho, solitário. No ataque, nós temos o Pedro e pela esquerda, Bruno Henrique e Vitinho. Tá? Eu transformei aquela prancheta nisso daqui, respeitando tudo que estava naquela prancheta lá, apenas para visualização dos jogadores ficarem mais fácil para vocês. O Paulo Souza escalou o Flamengo com isso daqui? Não. Isso daqui é apenas a forma como o Paulo Souza enxerga os jogadores do Flamengo nesse momento. Ou seja, do lado direito, nós temos Noga e Gustavo Henrique. Quando o Rodrigo Caio ficar à disposição, ou se o Flamengo contratar um zagueiro nessa ida à Europa, que deve acontecer essa semana, o parceiro do Gustavo Henrique deve mudar aqui. Deve ser Noga, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, ou Noga, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e o reforço, o mesmo acontecendo do lado esquerdo. Léo Pereira e Cleiton são os dois canhotos que o Flamengo trabalha hoje. Pode ser Léo Pereira, Cleiton, mais um reforço aqui pro lado esquerdo. Do lado aqui, ó, do Michael e René. À época ele tinha o Michael. Ele não tem o Michael mais. Então aqui, se a gente fosse atualizar a prancheta, seria René e Felipe Luiz. Tá? Mas ele usou o Michael aqui, assim como ele usou o Lázaro aqui junto com o Rodinei e Mateuzinho. Sabe por quê? Porque quando você joga no 3-4-3, você pode usar os seus laterais como ala, indo e voltando, tendo mais funções de ofensivas do que defensivas. Eu já vou explicar isso para vocês direitinho. E aí nessa, o Lázaro caberia, o Michael caberia. O que me chama a atenção aqui são as duplas de volante. Andrés e Arão, João Gomes e Thiago Maia. Ou seja, será que a gente pode interpretar que na cabeça do técnico Paulo Souza eles estão concorrendo a uma posição pelo lado direito? Andrés e Arão, um é reserva do outro. João Gomes e Thiago Maia, um é reserva do outro. Será que é isso que ele quis dizer na prancheta? Porque quando ele monta os jogadores próximos uns dos outros, ele quer dizer que é aquilo ali que ele entende do posicionamento dos jogadores. Então, em determinado momento, se ele entende que Arão e Andrés jogam mais pela direita, ele vai ter que escolher por um dos dois. Quem seria o escolhido, então, do técnico Paulo Souza? Mesma coisa acontecendo do lado de cá. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil da gente ver como que funciona esse 3-4-3, para a gente ver o esquema de jogo, se ele está aqui ou não, vamos fazer o seguinte. Matheus Cunha foi muito bem nesse campeonato carioca, jogou pra caraca nos 2 jogos. Para mim é um goleiro que a gente tem que investir nele, a gente tem que cuidar desse moleque, porque ele mostrou ter muita propriedade dentro do gol, e aquilo que eu vinha falando para vocês se confirmou. Tem muita propriedade com os pés também. Saída de bola dele é perfeita e todas as vezes que o Flamengo precisou sair jogando com ele, utilizando os pés, ele jogou muito bem. Lá no Morumbi os caras chamavam ele de novo Rogério Ceni, muito por conta dessa facilidade que ele tinha de sair com os pés. Mas não será o titular, não por hora. O Hugo vem voando nos treinamentos. Eu apostaria com vocês aqui que o Hugo termina como titular esse ano de 2022. Mas agora o titular deve ser o Diego Alves. Aí do lado direito nós temos Noga e Gustavo Henrique. Se ele seguir uma lógica, o Gustavo Henrique deve ser o titular aí da posição nisso daqui que a gente tem na tela. Tá? Lembrando que tem jogadores para chegar, tem muita coisa para acontecer no que está na tela. O Marinho não está na tela, provavelmente porque essa prancheta aqui foi feita antes do Flamengo fechar com o Di Marinho. Então, continuando. Do lado esquerdo, o Léo Pereira deve ser utilizado e não o Cleiton. Léo Pereira, muito mais experiência entre os profissionais. Aí agora começou a dar ruim aqui. E aí eu vou pedir para vocês opinarem, por gentileza, aqui no nosso canal, nos comentários aqui, que eu quero ver o que vocês pensam a respeito. Andrés Pereira ou William Arão? Quem seria o titular de vocês? O Andrés Pereira, inclusive, eu estava vendo a galera conversando hoje pela manhã
no nosso grupo de WhatsApp para membros, e a galera já estava falando que quando fosse jogar Flamengo e Palmeiras, que os torcedores palmeirenses vão gritar o nome do Andreas Pereira, que já tem torcedor do Palmeiras desfilando com a camisa do Palmeiras e atrás escrito Andreas Pereira, com o número da camisa dele. Ele está muito marcado pelo que aconteceu na Libertadores. Muitos torcedores acham até que o Andreas Pereira deveria voltar para a Europa, que o Flamengo não deveria renovar com ele. O que vocês acham a respeito do Andreas Pereira? E é ele ou o Arão o titular? Vamos lá. Eu, Fabrício Lopes, acho que ele pode privilegiar o Willian Arão, porque é um cara que já está há mais tempo na equipe, é um dos pilares da equipe faz muito tempo, então nós teríamos o Willian Arão ali. João Gomes ou Thiago Maia? João Gomes está começando agora, é um moleque, vai ter muito tempo ainda para se desenvolver no Flamengo. O Thiago Maia foi recém-adquirido a pedido do Paulo Souza, ele era do Lille, o Flamengo iria devolvê-lo, Paulo Souza interferiu e pediu para ele ficar, então creio que ele seja o titular. E a questão do Arão com o Andreas explica muito a preferência do técnico Paulo Souza pelo Thiago Maia. O técnico Paulo Souza viu o Thiago Maia jogando no Lille quando era treinador do Bordeaux. Então conhece bem as qualidades e características do Thiago Maia. Para mim, se tem um jogador que vai ter a oportunidade de ser titular absoluto, é o Thiago Maia, porque foi um pedido do Paulo Souza. Aí aqui, obviamente, nós não teremos o Michael, né? Seria nessa prancheta aqui o René jogando de ala. Vocês já imaginaram o René de ala? O René, que muitos torcedores dizem que o forte dele é o sistema defensivo, já imaginaram ele num 3-4-3 jogando de ala? Seria o ó, né? Ele não é bom nem jogando na defesa, muito menos jogando de ala. Do lado direito nós temos Rodinei, Mateuzinho e Lázaro. O Lázaro, gente, vamos tirar aqui o Mateuzinho e vamos tirar o Rodinei. E vamos ver como que ele pode ter pensado no Lázaro. Do mesmo jeito que ele pensou no Michael, ele pode pensar no Lázaro. Como a gente joga com 3 zagueiros e 2 volantes, o Lázaro ficaria livre para trabalhar nessa região aqui, armando as jogadas, ajudando a armar as jogadas, podendo vir na linha de fundo, fazendo como lateral faria. E na volta, o Lázaro fecharia aqui o meio de campo e o Willian Arão fecharia a retaguarda dele aqui, com o time todo virando assim, ó, trabalhando dessa maneira, tá? Sempre com o Davi Luiz na sobra, quando a gente estiver defendendo. Quando a gente estiver atacando, aí o Thiago Maia volta para a posição, o Ilharão volta para a posição, aí nós podemos ter até o Davi Luiz saindo lá de trás e vindo fazer o líbero, jogando à frente dos 2 zagueiros. Isso quando a gente tiver a posse de bola. Não sei como o Paulo Souza pretende utilizar o Davi Luiz, mas ele já foi muito utilizado assim. E o 3-4-3 permite que isso aconteça. Depende do treinamento, porque o senso de cobertura tem que ser perfeito, tá? Então, a utilização do Lázaro como um ala funcionaria, porque ele teria mais funções ofensivas do que defensivas. Na parte defensiva, o Ilharão o cobriria, como eu expliquei. Aí do lado de cá nós temos Bruno Henrique e Vitinho. Obviamente que o Vitinho seria banco do Bruno Henrique, não tem como o Bruno Henrique ir para o banco hoje. E do lado direito vem aí uma curiosidade, o Diego jogando na meia direita, na extrema meia direita. O meia direita seria o Lázaro, podendo fazer o corredor e vir para o meio, e a extrema direita seria do Diego, podendo ocupar essa vaga aqui também, esse espaço aqui também, mas podendo ocupar, fazendo o corte da direita para o centro, como o Everton Ribeiro bem faz. É curioso, porque os últimos treinadores utilizaram o Diego de primeiro volante, às vezes até de segundo volante, mas de meia direita ele não vinha sendo utilizado mais. Minha opinião sobre o Diego: como meia, o Diego começou a ter uma decaída na carreira. O que é decaída na carreira? Como meia, ele não conseguiu suportar
a armação das jogadas. Por quê? Porque o meia geralmente ele recebe de costas e tem que cortar para dentro para fazer as jogadas. Isso tudo tem que ser uma movimentação muito rápida, muito veloz. E o Diego sempre dependeu muito do físico, do porte físico dele. E aos 37 anos de idade, o Diego não conseguia fazer isso mais. Aos 37, não sei se o Diego vai conseguir. A impressão que eu tenho é que, com times menores, Boa Vista, Cabo Friense, Chapecoense, ele pode conseguir desempenhar esse papel de meia sim. Por quê? Porque esses times não exercem uma pressão forte no meio de campo em cima do Flamengo. Então, se ele sem pressão, ele vai conseguir pensar, raciocinar e fazer a jogada. Ele com pressão, a gente viu no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, ele perdeu 2 bolas no meio de campo, as 2 foram gol. Contra o Atlético do Paraná na Copa do Brasil, o Renato Gaúcho inventou o Diego de novo no meio de campo. Ele sofreu a pressão do time do Atlético do Paraná, perdeu bolas importantíssimas ali que converteram em gols para o time do Atlético Paranaense. Então, quando for um time de mais pegada, que pressionar mais o meio de campo, não tem como a gente ter o Diego. Nessa posição, pelo menos. Agora, quando for equipes mais leves, mais frágeis, aí sim a gente vai poder contar com o Diego no time. Então, a gente começa a ver um esboço de um 3-4-3 quando a gente tira os espelháveis aqui, quando a gente tirou o Matheus e o Hugo, o Noga e o Cleiton, o João Gomes e o Andreas, o Rodinei e o Mateuzinho, o René e o Michael, o Bruno Henrique e o Vitinho. Aí a gente começa a entender talvez um pouco do que o Paulo Souza vai fazer com essa equipe durante a temporada. Vale lembrar, pessoal, que quando essa prancheta apareceu, nós não tínhamos todo o elenco à disposição do Paulo Souza, mas deu para a gente ter uma ideia do que ele pode vir a fazer caso essa prancheta seja mesmo o direcional do trabalho dele. A gente já vê o Flamengo trabalhando com 3 zagueiros e aí a gente vai ver se a nação rubro-negra vai se adaptar aos 3 zagueiros, porque historicamente o Flamengo trabalhou sempre num 4-4-2, com várias variações, num 4-2-3-1, num 4-1-4-1, mas eu não me lembro a última vez que o Flamengo trabalhou com 3 zagueiros e que a torcida aceitou bem isso. Por isso eu quero a sua opinião, coloque sua opinião aqui nos comentários, fala o que vocês acharam do vazamento dessa prancheta, se o jornalista fez certo de publicar, se não deveria publicar, se não tem nada a ver, se nesse momento essa prancheta, sendo publicado ou não, não faz diferença nenhuma, porque muita coisa pode mudar daí pra frente. Eu quero saber a opinião de vocês, mas eu peço também para que vocês não esqueçam do seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de recomendar os nossos canais e de compartilhar os nossos vídeos. Valeu? Por enquanto é isso, tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!